no gráfico anterior, nós demonstramos o total da pontuação SCA para cada uma das cultivares, onde o Paraíso entregou 2 pontos a mais do que o Bourbon padrão de qualidade em relação ao Bourbon, né? Então, aqui nós demonstramos uma figura muito interessante que o Giovanni Bellucci fez, orientado do Gladstone, demonstrando que em cinza, aqui em azul, são todos os sabores que eram conhecidos pelos cerrados, as nuances, que é caramelo, chocolate ao leite, corpo cremoso, mascavo, frutas amarelas, mel e acidez cítrica. Esse era o padrão sensorial conhecido pelo cerrado até pouco tempo atrás, porque o padrão de qualidade era Bourbon. Agora, o que as cultivares novas têm incrementado em diferentes atributos sensoriais? Por exemplo, em vermelho aqui no Serchimor, frutas cítricas, em roxo aqui acidez málica, frutas cítricas novamente, frutas tropicais e acidez málica para o Catiguá MG2. Agora, olha que interessante o MGS Paraíso 2. Além de todos esses atributos que o Cerrado já conhecia, nós entregamos, a cultivar entregou 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos diferentes que eram até pouco tempo atrás desconhecidos nos cultivares que eram padrão de qualidade no Cerrado. Então, nós temos melado, frutas cítricas, floral, frutas tropicais, frutas cítricas e acidez málica. Então, demonstra o poder da genética em incrementar tanto produtividade, porque ela foi uma das mais produtivas, quanto qualidade sensorial. Tem até um exemplo que eu gosto de citar, que na propriedade familiar que a gente tem no Campo dos Vertentes, que a família nossa tem, nunca tínhamos prestado atenção em cafés especiais, e em 2016 nós plantamos o Paraíso 2 e tivemos uma grata surpresa alguns anos depois, da primeira safra dela, que a gente foi consagrado como 5º lugar num concurso de cooperativa aqui do sul de Minas, de Campo das Vertentes, e até 1º lugar na regional da Emater. Então, ficamos muito gratos com essa surpresa, que não mudou nada no manejo de pós-colheita, e só de alterar a cultivar já conseguimos uma coisa que nunca tínhamos pretendido antes, que era a questão dos concursos para qualidade. Então, o poder da genética na qualidade sensorial fica muito bem demonstrado nesses exemplos que a gente tem mostrado para vocês. Aqui alguns outros ensaios regionais no sul de Minas, porque da mesma forma que fizemos as unidades demonstrativas para a região do Cerrado, o César Elias Botelho, em parceria com a Cochupé, montou no mesmo ano unidades demonstrativas no sul de Minas. Foram 12 unidades, desculpe, e com 10 cultivares sendo testadas. E aqui estão as cultivares, todas elas da Epamig, o Bourbon como padrão de qualidade, que é do IAC, e o Catuai vermelho IAC 99, o padrão de produtividade. A produtividade no primeiro biênio, conforme os dados do Cerrado, a gente vai estar apresentando ainda os dados do segundo biênio, está para sair um boletim técnico da Epamig sobre isso, mas nós percebemos que essa progênie aqui, que vai ser lançada agora como Catucaí pioneira, um lançamento conjunto entre a Epamig e a Fundação Procafé, se destacou muito no primeiro biênio, e o Paraíso 2. E outras duas aqui, o Ametista e o Aranãs, e também o Catiguá MG2. Nós percebemos que essas cultivares produziram mais do que o padrão de produtividade, que era o Catuai vermelho e a C99. E lembrando, manejo do produtor. Então, essas cultivares, elas se adaptam muito bem às condições que foram testadas. Basta agora a gente pegar as informações microambientais e de manejo para explicar o porquê que essas cultivares foram melhores do que o Catuai, que era o nosso padrão. Então, a gente demonstra que, sabendo escolher, a gente tem ótimas cultivares que entregam mais produtividade do que o Catuai. Isso daí até a gente fica até uma grata satisfatório para a gente, porque muito dinheiro investido pela sociedade no desenvolvimento de cultivares. O Catuai é um excelente cultivar, já se demonstrou isso desde 1963, que começou a distribuir semente para os produtores. O cultivar que se adaptou em todas as regiões cafeeiras do Brasil. Mas é muito trabalho e dinheiro envolvido no melhoramento de plantas, se nós não tivéssemos nada melhor do que o Catuai depois de tantos anos, teria alguma coisa errada. Então, o melhoramento e a teoria do melhoramento no desenvolvimento de cultivares, ela funciona porque nós conseguimos cultivares mais produtivas do que Catuai. E a gente demonstrou também, na primeira parte do nosso módulo, que o ganho, na segunda parte do nosso módulo, desculpe, que o ganho em produtividade foi muito grande quando chegou o Mundo Novo e Catuai.
hoje em dia não tem esses saltos de produtividade de 200%, 300%, mas nós acumulamos vantagens produtivas no decorrer dos ciclos de melhoramento. Então, cada vez mais a gente vai estar entregando para os produtores cultivares mais produtivas e com características especiais que nós tanto buscamos. Ganho em produtividade no biênio em relação ao Catuai, o ganho foi um pouco menor do que no Cerrado, mas conseguimos 12,1 sacos por hectare a mais no primeiro biênio, e adiantando para vocês, essa tendência se manteve no segundo biênio, ou seja, em 4 anos produtivos que foi avaliado essas unidades demonstrativas. E o ganho em qualidade, o Bourbon foi muito bem também no sul de Minas, e o Paraíso 2, ele foi ligeiramente superior ao Bourbon, demonstrando que, como no Cerrado, ele tem um excelente potencial para produzir café especial. E isso não é muito difícil de conseguir com o Paraíso 2. É colher os frutos no ponto certo de maturação, fazer um processamento pós-colheita adequado, que a qualidade sensorial ela vem como resultado. E o pau-brasil se destacou bastante, sendo igual ao Bourbon com relação à qualidade sensorial em 2020. A gente vai apresentar para vocês, no boletim técnico que vai ser publicado pela EPAMIG, o resultado dos primeiros 4 anos de colheita. Esse daqui é um projeto muito interessante, que nós colocamos ele no campo recentemente. Ele é financiado pela FAPEMIG, pelo Consórcio Pesquisa Café. Como que foi a ideia desse projeto? Montamos as unidades demonstrativas do Cerrado Mineiro em 2016 e também no sul de Minas em 2016. Os resultados vêm sendo tão interessantes e os produtores se interessando pelas cultivares em várias regiões do estado, que nós lançamos um plano ambicioso de fazer essas unidades de validação de cultivares em todo o estado de Minas Gerais. A gente acredita que com essas informações, além de identificar cultivares com potencial para fins específicos em cada região, nós conseguiremos também gerar informações de solo, que nós estamos estudando por meio de uma parceria com o Departamento de Ciência de Solo da UFLA. Iremos monitorar o clima dessas regiões e várias outras avaliações que nós iremos fazer para gerar subsídios para explicar o porquê que cada cultivar vai melhor em cada localidade dessa. E quem sabe no futuro gerar até informações que sejam utilizadas para um plano de renovação do Parque Cafeeiro do Estado de Minas. E a gente, junto com as cultivares, a gente leva também tecnologia, porque dentro desse projeto estão previstos dias de campo, evento, que além de falar de cultivar, falamos também sobre outras tecnologias que ajudam os produtores a serem cada vez mais eficientes naquilo que eles fazem, que é produzir café. Aqui está uma lista de todas as cultivares que nós colocamos nessas 40 áreas experimentais distribuídas em todas as regiões cafeeiras de Minas Gerais. Nos projetos Unidade Demonstrativa do Cerrado e do Sul de Minas, nós colocamos só cultivares de EPAMIG e padrão de qualidade, que era o Bourbon, e padrão de produtividade, que era o Catuai. Nesse projeto de Minas Gerais, nós resolvemos colocar todas as cultivares de todas as instituições de pesquisa que nós julgamos que seriam as com maior potencial para dar certo nessa região. Obviamente, existem outras cultivares que dariam muito certo também. Por exemplo, o Catucaí 24137 é extremamente produtivo, mas nós colocamos o 2SL porque é uma cultivar que já está mais plantada do que o 24137. Tem algumas regiões que ainda não conhecem o Catucaí 2SL. Então, aqui estão as cultivares que nós colocamos nesses experimentos. Esse aqui é um irmão do Aranãs, ainda não está registrado. Essa cultivar é uma irmã do Paraíso 2, que foi lançada recentemente. E esse Catucaí Pioneira também, que eu mencionei para vocês, que foi muito bem no sul de Minas, que é um lançamento conjunto da EPAMIG com a Fundação Procafé. E as demais cultivares, vocês já conhecem bem, do IPR-100, quer dizer, do IDR Paraná, colocamos o IPR-100 e IPR-103, devido a ter se destacado em vários experimentos que nós até demonstramos aqui para vocês. Então, aqui está a genealogia dela e qual a instituição que desenvolveu essa cultivar. Aqui só para demonstrar todas as regiões que a gente colocou, as unidades demonstrativas, e nós acreditamos muito que esse projeto, no final dele, após 2 colheitas, nós propusemos fazer 2 colheitas, mas após essas 2 colheitas, nós temos o interesse de continuar as avaliações,
e nós acreditamos que no final desse período iremos gerar informações, além dos melhores cultivares para cada um desses produtores, nós gerarmos subsídios para até fazer uma renovação do Parque Cafeeiro Mineiro e também para gerar um software de recomendação de cultivares. O que a gente quer com esse software? A gente abastecer esse software com informações de clima, de manejo, de solo, que fez a cultivar produzir bem em cada um desses locais e abastecer esse software. No futuro, o produtor vai cadastrar lá, eu vou plantar uma lavoura em tal região, o meu clima é esse clima, o meu solo é esse, o meu manejo é esse, meu nível tecnológico é esse. O software vai te dar, em cima das informações geradas com esses experimentos, o software vai gerar uma recomendação de 2 ou 3 cultivares mais prováveis de ser plantada por esse produtor específico. Obviamente, o software não resolve todos os problemas, tem que ter acompanhamento de técnicos específicos para isso, ou experiência do produtor também conta muito, mas o software vai dar uma indicação de quais cultivares que são mais prováveis de dar certo. Como eu mencionei para vocês, é muito caro plantar uma lavoura e a gente não pode errar. Então, todas as ferramentas que a gente tiver disponível, é interessante de estar sendo usada pelos produtores no acerto da cultivar a ser plantada. Aqui só umas fotos demonstrando as unidades demonstrativas do estado de Minas Gerais. Aqui é outro experimento, mas só para demonstrar que não precisa de muita confusão para se montar esses experimentos, é só marcar as plantas corretamente, fazer colheita individual de cada uma dessas cultivares e pesar e medir. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue evoluir, então é muito importante a precisão que vai estar sendo essas avaliações para a gente ter resposta confiável. E aqui, um IPR-103 até, num outro projeto que não era da unidade do projeto estadual, mas que os produtores, mesmo com um menor nível tecnológico, conseguem muito bem fazer esse tipo de avaliação. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. Ou se eu não tiver a condição de montar uma unidade demonstrativa ou então um experimento na minha área para eu analisar em loco qual que é melhor cultivar, eu tenho que utilizar informações de outros experimentos próximos e sempre ter em mente de avaliar nesses experimentos que eu estou obtendo as respostas, qual que é o nível tecnológico que foi tocado esse experimento, qual que é o manejo, se é parecido com o meu ou se não é. Então, indo para as considerações finais, existem ótimos cultivares disponíveis para os diversos sistemas produtivos. Hoje a gente tem plena convicção disso, que a gente tem que acertar no alvo. Quando a gente não sabe o que plantar, plante cultivares que têm uma ampla estabilidade. Quais são essas cultivares? O Catuai é um ótimo exemplo disso. O Paraíso 2 entrou nesse rol de cultivares muito estáveis, porque até hoje eu nunca vi ele dar errado em algum lugar. O Topázio de Pamig também vai bem em várias regiões. Os Catucaís amarelos. Então, se você não sabe, plante essas cultivares que têm um maior nível de certeza que elas vão dar certo. Mas se souber escolher de forma técnica, baseando-se em dados, a gente consegue ter ganhos de produtividade. E sempre lembrar que as características especiais de resistência a pragas e doenças, e tolerância à seca, altas temperaturas, é muito interessante para a gente estar utilizando também. E as experiências práticas e teóricas suportam a utilização de cultivares para fins específicos. Então, é acertar no alvo, é aproveitar as interações microambientais e de manejo de nível tecnológico para a gente posicionar a tecnologia cultivar melhorada da melhor forma possível. A escolha por cultivares resistentes deve ser priorizada, porém, a produtividade é sempre em primeiro lugar, que é maior que a resistência e que é maior do que as demais características. Produtividade, nenhuma cultivar no mundo inteiro e nenhuma espécie de planta, ela é plantada pelos produtores apenas pela resistência, qualquer que seja ela. Ela tem que ser produtiva, porque é a produtividade que faz o produtor ganhar dinheiro. A enxertia para áreas infestadas com nematóides, nós acreditamos muito nessa tecnologia e, na nossa opinião, é até muito pouco explorada pelos produtores. Nós temos um número restrito de cultivares com resistência a nematóide, meloidógeno exíguo um pouco mais, e para paranaenses nós temos apenas 2 cultivares. Então, por que eu não utilizar a tecnologia do porta-enxerto, que o porta-enxerto ele tem até um nível de resistência maior do que essas cultivares de arábica, e vou poder colocar qualquer cultivar que me interesse na copa desse porta-enxerto.
Então, é uma tecnologia que a gente acha que tem que ser muito mais utilizada pelos cafeicultores brasileiros. É só saber escolher corretamente esse porta-enxerto. Eu demonstrei para vocês que o IAC Herculândia é um lançamento novo do IAC, que no início agora a gente ainda não tem muita disponibilidade de semente para oferecer para os viveristas, mas a gente acredita que dentro de um curto prazo de tempo, essas sementes do porta-enxerto vão estar chegando para os produtores. Então, vamos procurar utilizar mais essa tecnologia da enxertia em áreas infestadas tanto por meloidógena exígua quanto por meloidógena paranaensis incógnita e até mesmo para áreas que tenham pratilencos. O IAC iniciou as avaliações da resistência desse IAC Herculândia para pratilencos e os resultados iniciais são muito interessantes. Então, vamos pensar muito no uso da tecnologia da enxertia em áreas infestadas com nematóide, pois os ganhos serão significativos. E a importância dos ensaios regionais na indicação de cultivares com precisão. A gente não quer mais indicar cultivar de uma forma macro, a gente quer indicar cultivar com precisão para aproveitar as interações microambientais e de manejo de nível tecnológico a favor da tecnologia cultivar melhorada. A gente conseguir explorar ao máximo essa cultivar que a gente vai estar plantando em nossa área. E o uso de cultivares com foco na lucratividade, porque é a lucratividade que vai dar sustentabilidade para o produtor e a gente tem muita convicção disso. E, além disso, a gente tem que lembrar que o produtor tem que estar sempre se capacitando, indo a eventos, lendo, procurando técnicos, pois a informação, ela vale ouro. A informação, ela precisa ser utilizada e são várias pessoas que pesquisam, que desenvolvem essas tecnologias para o produtor estar usando. A informação, hoje em dia, ela é a chave do negócio e sempre fazer as coisas com capricho. O capricho, ele é essencial na produção cafeeira. Nós agradecemos a toda a equipe que trabalha com melhoramento do Nepamig, a parceria com a UFV, com a UFLA também é muito importante para nós, no desenvolvimento de cultivares para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Então, agradecemos toda a equipe que sempre se dedica com muito afinco aos trabalhos que nós realizamos. E obrigado aos cafeicultores por nos apoiarem e por produzirem café. Vocês são a razão do nosso trabalho. Os produtores podem contar conosco, pesquisadores da EPAMIG, e com todas as instituições que fazem parte do consórcio Pesquisa Café. Nós trabalhamos para vocês e são vocês o nosso foco de trabalho. Nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado.